Olá, boa noite, amigos. Estamos aqui para mais um estudo, aguardando aqui todos entrarem na sala para nós iniciarmos o estudo. Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos a mais um estudo. Esperando o nosso irmão Nelsinho Xavier aqui chegar para nós iniciarmos. Sejam todos bem-vindos, nossos companheiros do Facebook, nossos companheiros aqui do Instagram. Nosso amigo já chegou, só espera ele enviar uma solicitação aqui. Meu amigo Nelsinho, só enviar a solicitação que eu aceito aqui. Aguardando nosso amigo Nelsinho enviar a solicitação. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Nosso amigo Nelsinho já está presente na sala, só que ele deve ter algum problema lá que ele não está. Um problema técnico, que ele não está enviando a solicitação ainda. Ei, meu amigo Nelsinho, eu não consigo enviar o convite porque fui eu que iniciei a live. Sai e entra de novo para ver se aparece o botãozinho do lado. Aqui eu acho que eu tenho como transmitir ao vivo com o Nelsinho. Aqui está dizendo que Nelson não pode participar. Eu acho que você já está fazendo um vídeo ao vivo aí, Nelson. Tem que finalizar seu vídeo ao vivo para eu conseguir te convidar ou para aparecer o botão para você dá uma olhadinha se você já não está fazendo vídeo ao vivo. Boa noite, Dani. Boa noite, Dona Vera. Maria Robatino. Sejam bem-vindos. Só aguardando nosso amigo Nelson aqui enviar o convite. Agora vai. Ei, meu irmão. Meu obsessor de tecnologia sempre presente, graças a Deus. Nelson, acende as luzes aí. Como é que você está? Bem, meu amigo, finalmente consegui. Não estava aparecendo aqui para mandar a solicitação para você. Faz parte.
mas conseguindo aqui, nós estamos conseguindo fazer a transmissão também agora pelo Facebook. Então agora eu acho que nós vamos conseguir fazer as nossas reflexões aqui, meu amigo. É verdade. Como de praxe, gostaria aqui de dar boas-vindas a todos os irmãos aqui do Facebook, seguidores de Cristiano, seguidores de Nelsinho, os amigos do Facebook do Nelsinho, do Cristiano, né? Que sejam todos bem-vindos. E vamos realizar uma prece inicial para darmos oficialmente por iniciado o estudo de hoje, né? Vamos todos elevar o pensamento a Deus, fechando os olhos, para realizarmos uma só vibração de pensamento. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, bondade e sabedoria, muito vos agradecemos, Senhor, por este grato momento de aprendizado, que possamos sair deste estudo melhor do que chegamos. Abençoe cada um de nós que aqui nos encontramos. Aqueles irmãos que estão com o coração em vibração, angustiado, que possamos todos, na paz de Jesus, acalmar os nossos ânimos, depositando toda a fé na providência divina. Assim nós pedimos, Pai, em Teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da espiritualidade superior que nos protege e ampara, e em nome da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, gostaríamos de pedir permissão para iniciar o estudo da noite. Que assim seja. Nobre amigo, nós já nos falamos hoje, mas oi de novo. É bom vê-lo. Boa noite, meu amigo. Boa noite aos amigos aí que estão conosco e vão nos acompanhar nessas reflexões. Espero que Jesus envolva cada um de nós, nos fortalecendo, nos dando ânimo para a vida e que possamos compreender um pouquinho mais do nosso compromisso enquanto membros de uma família, né? Não só a família universal, mas a nossa família consanguínea, a família que constitui conosco um lar. É verdade. Eu tenho que conseguir um quadro igual o seu aí, porque ontem eu fiz um estudo com o Sander Vesk, lá de São Paulo, ele tinha o mesmo quadro. Agora você, eu tenho que conseguir um também. Tem que dar um jeito. Meus amigos, como de praxe, vou fazer a introdução do estudo, depois a gente vai fazendo esse bate-bola. Vai chegando todo mundo, sejam muito bem-vindos a todos. Os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, a gente não consegue acompanhar, visualizar os comentários na mesma hora que eles são enviados. Para isso, os irmãos devem entrar no Instagram e enviar a mensagem aqui pelo Instagram. Bom, o tema da noite de hoje, deixa eu inclusive fixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Pronto, primeiro tem que publicar, publiquei o tema, agora vamos fixar. Família, desafios e soluções. Vamos iniciar aqui nossa reflexão deste tema tão importante e que o nosso irmão Nelsinho é especialista. Quem dera. Se for pelo número de filhos, somos especialistas, né? Ah, sim, verdade. Então, Emmanuel, no capítulo 117 do livro Pão Nosso, intitulado Em Família, ele traz um apontamento muito importante em relação do valor que tem a família para o nosso processo evolutivo. Onde ele diz o seguinte: a família, a luta em família, é processo fundamental, problema fundamental na redenção do homem na Terra. A luta em família é um problema fundamental na redenção do homem na Terra. A gente sabe que para a gente atingir o grau máximo de felicidade, para a gente avançar espiritualmente, a gente tem que passar por um processo de redenção espiritual. Através de provas, através das experiências, errando e acertando. E esse processo de redenção só é possível convivendo com alguém. Porque pensa comigo, o apóstolo Paulo falou em O Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E se a gente for estudar o que é caridade, da forma que Jesus entende, conforme está registrado em O Livro dos Espíritos, observe, benevolência. Para com quem? Para com a pedra? Para com a árvore? Não, benevolência para com todos. Benevolência para com o próximo. Indulgência para as imperfeições de quem? Imperfeições do outro, do próximo. Perdão das ofensas cometidas por quem?
do próximo. Então, se fora da caridade não há salvação, e a caridade da forma que Jesus entende, tem por obrigação a presença do próximo, isso quer dizer que a gente não pode evoluir sozinho, na qualidade de um ermitão isolado na floresta. A gente tem que conviver em sociedade. Aí vem Emmanuel e fala, a luta em família é um problema fundamental no processo de redenção do homem na Terra. Então, o maior laboratório que existe para nós realizarmos esse processo de redenção espiritual é no lar terrestre. É dentro de casa. Aí, num parágrafo mais abaixo, antes de passar a bola para o Nelson, nesse mesmo capítulo, 117, em família, Emmanuel vai falar o seguinte, é imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas. Ou seja, ele já está falando que é imprescindível examinar as existências passadas para compreender as complexidades do convívio familiar. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Aí ele fecha com a informação, talvez a mais valiosa desse capítulo. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. O que ele quer dizer com prova salvadora e prova regenerativa? Bom, prova regenerativa quer dizer que nós temos que regenerar no convívio em família algo que lá atrás, noutras existências, foi degenerado. O que foi degenerado em outras existências? Que Emmanuel fala que a gente tem que passar por essa prova regenerativa em família. Laços afetivos. Laços afetivos lá atrás foi degenerado e a gente precisa... Só que no convívio em família, ao mesmo tempo em que a gente tem a oportunidade de regenerar laços afetivos, nós temos a oportunidade de realizar uma prova salvadora. O que isso quer dizer? Fora da caridade, não há salvação. Como é que a gente vai ser salvo? Praticando a caridade. Então, prova salvadora quer dizer o quê? Que no mesmo convívio familiar eu tenho dois propósitos. Primeiro, praticar a caridade para me salvar espiritualmente, para eu evoluir espiritualmente. E no mesmo convívio familiar, segundo, regenerar algo que foi lá atrás degenerado. No mesmo convívio, com as mesmas experiências com os familiares que nós estamos ali, de nós para com eles e de eles para conosco. Porque do mesmo modo que eles são ferramentas de autolapidação para nós, nós também somos ferramentas de autolapidação para eles. Não é não, meu irmão? Com certeza, meu amigo. Quando você faz essas reflexões, assim, a gente vê que há uma dificuldade muito grande da gente entender o processo da família em que a gente faz parte, né? A família, ela sofre uma influência da cultura, dos valores, da sua época. Então, sempre, a cada momento de evolução, de mudança do globo, do comportamento, aumenta-se os conflitos em termos de família. Bom, se a gente for buscar a origem da palavra família, vem lá latim, famulus, que significa servo ou escravo. Olha só, a família tem uma relação de escravidão, olha que coisa terrível. Então, algumas pessoas não querem ter família, não querem se casar para constituir uma nova família, porque família, né, de certa forma, a gente tem. A pessoa quer se ver livre dessa escravidão. E a gente entende que, durante muitos séculos, o papel predominante do homem, né, como aquele que tinha força e determinava como deveria ser, dominando a mulher, dominando as crianças. Historicamente, a gente vê o homem com todo esse domínio, né? Tanto é que nas civilizações primitivas, nas civilizações tribais, a gente tinha papéis muito bem definidos, Cristiano. E a gente vê até o desenvolvimento. Estou fazendo essas reflexões para a gente entender a família de hoje, a gente tem que ir lá atrás. Então, o homem, pela força, dominava os demais. Dominando os demais, ele definia os papéis de cada um. Qual era a tarefa do homem na tribo? Proteger, enquanto estava presente, a todos, né, pela força dos ataques adversos, e sair para caçar. Já a mulher, ela carregava o piano, eu digo assim. O pesado sempre ficou para a mulher, né? Reencarnar como mulher é uma provação. Enfim, a mulher, ela cuidava do idoso, mas ela cuidava da criança. Ela que cuidava do plantio, e se a gente observar em algumas tribos, tudo que era para carregar de peso era dado à mulher.
e o homem apenas a sua lança, que o papel era de caça. E é interessante que alguns sociólogos defendem até o desenvolvimento do comportamento masculino e feminino baseado nesse processo evolutivo. Bom, quando você vai caçar, Cristiano, o que você precisa? Silêncio. Então fez com que aqueles que reencarnassem como homem aprendessem a silenciar, para espreitar a sua presa, para poder abater a sua presa. Já a mulher não, ela ficou com o papel de falar. A mulher é responsável pela fala, né? Observa como é que as mulheres tratam as crianças e os homens tratam as crianças, né? Você vê, a mulher, às vezes, ela está em casa e está com um bebê, e o bebê está chorando e ela está cheia de afazeres. E ela começa, o bebê quer a mamãe já vai pegar o bebê, e continua fazendo as coisas, e continua falando. Ela está exercendo essa questão da fala, que a gente vê que é bem forte no sexo feminino. Talvez alguns estudiosos apontam que a mulher fala mais que o homem. Não é machismo, gente, são pesquisas, né? E a gente vê que, historicamente, isso teria todo um sentido. Quando a gente vê essa evolução do comportamento do homem, do comportamento da mulher, a gente entende a família patriarcal que se estabeleceu. Porém, a gente teve uma mudança muito grande no último século em relação ao papel da mulher. Por que falar do papel da mulher e do homem? É porque, através desses papéis definidos, a gente estabelece o papel dentro da família. Qual é o compromisso? Allan Kardec, né, nos seus questionamentos aos espíritos a respeito da função do homem e da mulher, diz que as diferenças de homem e de mulher são estabelecidas pela natureza. O que o homem não pode fazer? Falando do mundo feminino, apenas aquilo que a natureza definiu. E o que a mulher não pode fazer em relação à fisiologia masculina? Apenas aquilo que a natureza definiu. Quando a gente estabelece os papéis de homens e de mulheres, nós vamos começar a entender que, se houver um respeito às diferenças, a gente começa a ter um entendimento de que o casal combinou, tratou de desempenhar o papel enquanto família, enquanto pais, enquanto educadores, para que juntos acertassem as arestas, possivelmente criadas no passado, para que pudessem alcançar a felicidade. E aí, para encerrar minha fala e passar para você novamente, eu entendo que Jesus deixou um roteiro de felicidade. É um roteiro. E esse roteiro, ele requer a base, né? O amor a Deus, quer dizer, a nossa postura de respeito àquele que tudo sabe, que tudo criou, e o amor ao próximo, como você disse aí muito bem sobre a caridade. Eu vejo as pessoas no meio espírita falando, vou fazer a caridade, faz campanha do quilo, faz coisinha para o bebê e tal, mas a gente reporta aquela fala do entendimento de como Jesus entendia a caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Essa é a bandeira espírita. Não é apenas do sopão, não é apenas do agasalho, não é apenas da cesta básica. Essa caridade profunda que Jesus propõe para a gente, e ela começa em que lugar? Se não dentro do lar. Concorda? Se eu falei besteira, você me corrige. Quem sou eu para discordar, você acha? Meu irmão. A gente sabe que nós somos alunos espirituais, né? É como se a gente tivesse matriculado numa escola, comparando aí com uma instituição acadêmica, onde essa escola seria o educandário planetário, que a gente já se habituou a chamar de Terra. Como toda escola tem a sua sala de aula, as instituições acadêmicas, aqui no educandário planetário também o espírito tem sua sala de aula, que é o lar terreno. É o lar terreno. Qual é o propósito de todo aluno quando está matriculado numa instituição acadêmica? Se formar em uma profissão, receber um diploma, um canudo. Todos nós, alunos espirituais, estamos matriculados neste educandário planetário para se formar na mesma profissão. Todo mundo do universo. Todos nós teremos o mesmo diploma, porque todos nós alimentamos o mesmo anseio, que é se tornar benfeitor. Todos. Todo mundo vai ser benfeitor um dia. Mas Jesus Cristo é benfeitor de bilhões. Todo mundo será benfeitor um dia. Então a gente está aqui para se formar em benfeitor. Por isso que Emmanuel ressalta no livro Pão Nosso. Como seremos benfeitores de 100
ou 1000 criaturas se a gente ainda não aprendeu a servir 5 ou 10 dentro de casa? Verdade. A gente não sabe servir 5 ou 10 dentro de casa, então a gente não está preparado para ser benfeitor de 100 ou 1000 criaturas, como Chico Xavier era, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, benfeitores de milhares de pessoas. Então esse é o propósito fundamental desse processo educativo espiritual no lar terreno. Agora, como o assunto aqui é família, desafios e soluções, como enfrentar os desafios no lar terreno, se não através da compreensão à luz do espírito imortal? Porque se a gente enxergar os acontecimentos com os olhos da carne, ou seja, só do berço ao túmulo, tem muitas questões que vão ficar sem respostas no lar terreno. Muitas questões. Por que fulano age comigo dessa forma? Por que um pai ou uma mãe tem mais afinidade com um filho do que com o outro? Tem muitas questões que você pode levar para psicólogo, você pode levar para terapeuta, porque nem Freud explica. Só vai ser explicado à luz da doutrina espírita. Por isso que Emmanuel fala. É imprescindível examinar a transitoriedade das ligações corpóreas para que a gente compreenda certos liames no convívio familiar. Tem gente que fala, poxa, mas é muito mais fácil conviver com um amigo. Eu me dou muito melhor com um amigo do que com um parente. Tem hora que a pessoa fala, eu peço favor para um amigo, ele me faz. Eu peço favor para um parente, ele não me faz. Mas isso é super natural. Porque os inimigos, os adversários do passado, eles serão um dia parentes. Estaremos em ligações corpóreas. Vamos lembrar lá do livro Céu e Inferno? Toda vez que a gente infringe uma lei de Deus, toda vez que a gente prejudica uma outra pessoa. Aqui, uma pessoa aqui, que é a primeira vez que eu estou me encontrando com ela espiritualmente. Eu nunca me encontrei com aquela pessoa. Nós nos encontramos, nós ficamos sócios, uma empresa, terminamos que a gente brigou. A gente se desentendeu por questões materiais. Um ficou com muita raiva do outro. Aí, como é que está lá no livro Céu e Inferno? Primeiro passo para reparar uma infração. E isso quando a gente infringe uma lei de Deus. Porque tem muitas vezes que a gente fere o interesse alheio sem ter infringido a lei de Deus. Né? Jesus feriu muitos interesses, mas não infringiu nenhuma lei de Deus. Isso eu falo quando a gente infringe de fato a lei de Deus. Primeiro passo para o reparo. Arrependimento. Está lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, livro de Allan Kardec. Segundo passo, processo expiatório, onde a gente vai implorar a Deus para que a gente passe, para que a gente sofra o que a gente fez o outro sofrer. E qual é o terceiro passo? Para poder sanar aquele problema do passado, aquele equívoco que nós cometemos. O terceiro passo, terceiro e último passo, é o reparo. É conviver junto à pessoa a quem a gente feriu, ou junto à pessoa que nos feriu, para que a gente lhe oferte tanto bem quanto mal nós hajamos feito a ele. Então, no convívio familiar, a gente está realizando o terceiro processo do reparo do erro lá atrás, de 10 encarnações, de 5 encarnações atrás. Nesse convívio familiar, nós estamos finalizando esse ciclo de processo de reparo do erro, que é conviver com a pessoa que a gente prejudicou no passado, para que a gente tenha a oportunidade de lhe ofertar tanto bem quanto mal nós lhe hajamos feito lá atrás. E aí é que a gente vai entender essas complexidades no lar terreno. E quando eu falo ligações corpóreas, eu não estou me referindo só à ligação consanguínea necessariamente de pai e filho, mãe e filho. É óbvio que esse aí é o mais eficaz por causa do instinto de conservação que existe entre ambos. Mas marido e mulher, filho adotivo, vamos colocar outro aqui, madrasta, padrasto. Todo mundo que convive muitos anos no mesmo lar terreno já se programou espiritualmente para poder estar aqui juntos, para poder fazer esse processo de reparo. Pensa aí uma pessoa que você, agora, tem total desafinidade. Você não gosta mesmo, você pensou nessa pessoa. Por quanto tempo você vai ter que ficar convivendo com ela espiritualmente falando? Espiritualmente, não estou falando nessa encarnação não. Sabe quanto tempo vocês estarão juntos? Para toda a eternidade. Você pode falar, mas Deus me livre, eu não quero casar com ele de novo. Não, não vai casar. Se falou assim é porque precisa casar de novo. A pessoa que você mais odeia, um dia vai ser a pessoa que você vai mais amar. Você pode não acreditar hoje.
Mas vocês vão reencarnar tantas vezes junto que o ódio, com o passar do tempo, mãe, filho, pai e filho, o ódio vai diminuindo, porque o instinto de conservação faz com que o ódio seja diminuído. Até que não reste mais nenhum ceitil a ser pago. Lembrando da passagem de Jesus, né? De lá não sairás até que seja pago o último ceitil. De onde da prisão carnal não sairemos até que seja pago o último ceitil de ódio. Não é mesmo? Perfeito. Aí você está falando, né, o entendimento dos papéis. Existe uma definição para a família, né, que é o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Essa é a definição. Só que a gente precisa melhorar essa definição e entender que a família tem uma proposta, que seja criar vínculos, que é exatamente isso que você está falando. Se a gente apenas tolera a pessoa que está no mesmo lar que a gente, com certeza nós teremos necessidade de retornar com ela. Porque a nossa missão não é tolerar, é amar. E amar naquele sentido de Paulo aos Coríntios, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. É aquele amor bem profundo mesmo, Cristiano. E aí a gente vai vendo o seguinte, se você tem um viés de entendimento de espiritualidade, se você acredita em Deus, há sobre todos nós um poder soberano que decide tudo. Se ele te permitiu nascer naquele lar, há uma razão. E aí quando você fala, por que eu tenho mais vínculo com um amigo do que o meu irmão me odeia, eu odeio meu irmão. Se a gente não remontar o passado, a gente não consegue explicar. E às vezes a gente até não entende por que determinados indivíduos se uniram para formar uma família, pelos conflitos, pelas guerras. E eu me lembro que isso foi feita uma pergunta para o Chico, lá em Goiânia. Perguntaram para Chico, por que os casais, às vezes durante o período do namoro, estão muito apaixonados, e se casam e estão apaixonados, porém depois que nascem os filhos, o amor vai embora. E aí o Chico, muito bem inspirado, respondeu, né? Eu acho que Emmanuel lhe deu a resposta, que muitas vezes os espíritos que precisam reencarnar, vinculados àqueles indivíduos, se aproximam e intensificam o sentimento. Quando eles reencarnam, cessa essa influência. E aí, olha que interessante. Quantas vezes o filho fala para o pai e para a mãe, eu não pedi para nascer. Às vezes implorou, eu estava lá na fila, pelo amor de Deus, me deixa nascer. Porque a gente tem necessidade de passar pela experiência na carne. E quando você falou desse curso que a gente está fazendo aqui, né, dessa faculdade, eu me lembrei de uma frase que é de André Luiz, que ele fala que nós estamos fazendo um curso de aperfeiçoamento moral e intelectual. O que se faz no curso? Tem aula, matérias diferentes. Quais são as matérias que a gente aprende dentro de casa? Tolerância, paciência, resignação, serviço. Não há como você viver em uma família sem exercitar isso. Principalmente que os vínculos dessas criaturas são criaturas, como nós, né, ainda muito atrasadas. Então o ego fala mais alto, a gente quer impor pela violência, principalmente aqueles mais fortes. Outros querem impor pela persuasão, né? Pela capacidade de argumentar. Mas se não houver um entendimento do nosso papel e do objetivo, você vai nadar e morrer na praia. Né? Quantas vezes a pessoa fica doida para se ver livre? Eu lembro que algum tempo atrás eu li numa historinha que a mulher espírita dizendo, não, eu vou ficar com a família, mas eu estou doido para reencontrar a minha família espiritual, que com certeza não é essa, só tem peste. E ali ficava naquela luta esperando aquele compromisso passar. E quando ela desencarna, é recebida no mundo espiritual, orientada, e ela então, ansiosa, falou assim, e aonde está a minha família espiritual? Tô doida para encontrar. Mas você acabou de deixar lá na Terra. Não é possível que aquele povo é a minha família espiritual. Exatamente, são eles, né? Então, se a gente tem essa perspectiva, que Deus não erra o endereço, que estamos inseridos no lugar certo, sempre com o objetivo de trazer o que há de melhor em nós, nós vamos aproveitar as oportunidades. Por isso que eu acho que, olha, Cristiano, a gente precisa teorizar muito. Quem diz isso é Leonardo da Vinci. Ele fala que a gente só faz qualquer coisa bem baseado numa boa teoria. Então, a gente tem que teorizar. Teorizar o amor, teorizar a família. Por isso que eu gosto das definições, para entender o que é, para que serve, como a gente pode usar. E o Espiritismo faz isso com a gente. Olha, eu não vou tolerar apenas por tolerar.
Eu vou tolerar porque, em muitos momentos, eu precisarei ser tolerado. Todos nós temos um chato interno, não temos? Eu não sei, os nossos amigos que estão nos acompanhando, você, Cristiano, você é uma alma mais elevada, mas para nós aqui da Ralé, quantas vezes eu tenho vontade de pedir divórcio de mim mesmo? Porque eu não me suporto, tem dia que eu estou insuportável. E imagina que o outro tem que lidar comigo. Tem que lidar com o meu chato interior, segundo Oswaldo Montenegro. Né? Todos nós temos um chato e temos que lidar com ele. E aí que está o macete. A partir do momento em que você é capaz de amar o outro, apesar do que ele faça, do como ele se apresenta, nós vamos mostrando a nossa superação em relação ao nosso ego. Eu vejo que o maior conflito nos lares, nas famílias, está em relação ao ego. Porque a gente quer que seja do nosso jeito, da nossa forma, com a nossa vontade. A partir do momento em que a gente diminui e se torna servo, né? Apresenta o nosso serviço para o bem comum, nós vamos andar com a consciência tranquila e a família vai ajustando. Cada detalhe. Olha, quando a minha esposa, o meu irmão, seja quem for, o membro da família, estiver descompensado, gritando, xingando, eu não posso entrar na vibe dele. Eu tenho que diminuir, eu tenho que ser o pacificador. Eu sou aquele que silencia. Eu digo que, só para encerrar e passar novamente para você, que a raiva é péssima conselheira. Tenta seguir o conselho da raiva, você só vai fazer coisas terríveis. Então, se estiver com raiva, silencie. A água da paz que a Maria João de Deus recomendou para o Chico. Coloca a água na boca, deixa ela banhando a língua até a raiva passar. É verdade. Seria absurdamente irracional acreditar que nós passaremos por uma existência inteira sem ser contrariado, sem ser traído, não é verdade? Porque nós não estamos convivendo com anjos e santos, assim como nós não somos anjos e santos. Bom, qual o papel do familiar dentro de casa? O principal papel. A gente vai perguntar, poxa, se a gente está no educandário e a sala de aula é o lar terreno, quem é meu educador? Se a gente perguntar para qualquer pessoa, quem é o verdadeiro educador do espírito imortal? A maioria vai responder, é meu pai, é minha mãe, é o pai e a mãe. A resposta ao que é? Se cair no Enem desse ano, se tiver o Enem, né? Vai ser também, mas nem sempre pai e mãe. Nem sempre. Vamos recordar aqui, Chico Xavier, ele ficou órfão de pai, ele ficou órfão de mãe com 5 anos de idade. O seu pai, uma pessoa inculta, com poucos recursos amoedados, ele foi obrigado a aceitar a ajuda de parentes, de amigos, no cuidado com os filhos. E Chico foi morar com a sua madrinha, dos 5 aos 8 anos de idade, a dona Rita de Cássia. Muita gente aqui que é espírita conhece essa história. Chegando lá, dona Rita de Cássia, uma católica muito severa, assim como Chico também, a família de Chico era católica nessa época. O que aconteceu? Chico, com saudade da sua mãezinha, Maria João de Deus, que tinha acabado de desencarnar, ele ia lá no quintal da casa, debaixo de um pé de banana, e chorava. E foi aí que começou a aflorar a mediunidade de Chico, porque ele começou a ver a sua mãe começou a lhe aparecer. Ele não só via como ele conversava, sentia um cheiro, sentia as carícias da mãe, a textura do tecido, do vestido, abraçava a mãe. E é óbvio que o Chico contava, uma criança de 5 anos de idade, onde todo mundo falava que a mãe morreu, e ele estava vendo a mãe, ele chegava eufórico em casa, eu vi mamãe, eu conversei com mamãe, eu brinquei com mamãe. E a sua madrinha, naturalmente, achava que ele estava mentindo. E começava ali a aplicar castigos. E cada vez que Chico falava que viu mamãe, que brincou com mamãe, os castigos iam ficando cada vez mais severos. Chegou ao ponto até de dona Rita de Cássia furar a barriga de Chico algumas vezes, ao ponto de sair sangue mesmo. Chico, criança, né? Chico ficou de jejum forçado por 3 dias seguidos sem comer nada, como castigo. Foi obrigado a lamber, sob a recomendação de uma benzedeira, foi obrigado a lamber a ferida cheia de pus do seu primo, Moacir, durante 3 sextas-feiras. E a sua mãe sempre lhe falava, meu filho, seja educado, seja disciplinado, obediente, porque isso tudo aí tem um propósito maior. Você está sendo preparado para algo maior. A sua mãe biológica, a Dona Maria João de Deus, que lhe aparecia, sempre dava essa recomendação. E Chico falava, mamãe, mas está tão difícil. Chico, eu prometo pedir a Jesus que lhe envie um anjo, mas até lá, tenha força, meu filho. Quando Chico completou 8 anos de idade, seu João Cândido Xavier casou-se novamente, dessa vez com a dona Cidária Batista, que imediatamente reclamou a guarda dos filhos do seu João.
Quando Chico se encontrou com Dona Cidália Batista, isso é o relato do próprio Chico, ele falava que é como se fosse um amor maternal à primeira vista. Tamanha era a ligação. Quando ela foi tratar do Chico, tirar a camisa, que ela viu aqueles hematomas, aquelas feridas na barriga por causa das garfadas, ela fez uma promessa. Meu filho, eu prometo que enquanto você estiver sob os meus cuidados, ninguém nunca mais irá lhe ferir. E Chico foi às lágrimas, chorou. Abraçou Dona Cidália e falou, você deve ser o anjo que mamãe prometeu pedir a Jesus que me fosse enviado. E os dois ficaram nesse relacionamento de mãe e filho até a puberdade de Chico, onde a Dona Cidália Batista viera a desencarnar por uma doença grave. Então você vê que Chico teve 3 cuidadoras. A sua mãe, biológica, Dona Maria João de Deus, até os 5 anos de idade. A Dona Rita de Cássia, dos 5 aos 8, a sua madrinha. E a Dona Cidália Batista, dos 8 até a adolescência de Chico. Uma certa vez um repórter perguntou para Chico, Chico, quem você considera que foi sua verdadeira educadora? Adivinha o que Chico respondeu? Com toda, aquele jeito mineiro dele, com toda certeza, meu filho. Foi a minha madrinha. Eu considerava ela uma pobre obsidiada, mas ela foi para mim a minha verdadeira educadora. Por que Chico respondeu que a verdadeira educadora dele foi a quem mais feriu ele? Porque Chico já enxergava os acontecimentos com os olhos do espírito imortal. Então, se a gente perguntar quem é o verdadeiro educador do espírito imortal, qual é a resposta? É qualquer um dentro de casa que venha ferir os nossos interesses recorrentemente. Aquele parente difícil é o melhor educador do espírito que existe. A melhor ferramenta de autolapidação. Então não adianta você fazer prece pedindo a Deus para ele se afastar. Não adianta você fazer prece pedindo a Deus para ele se melhorar. A gente sempre pede para ele se melhorar, nunca para a gente se melhorar, né? Porque Deus não vai afastar da nossa vida uma ferramenta útil, preciosíssima, cuidadosamente selecionada, que é a ferramenta de autolapidação, que é o parente difícil. Nunca que Deus vai atender. O que a gente tem que pedir a Deus é o quê? Paciência, força. Força no propósito de se melhorar, no convívio com o parente difícil. Pensa comigo, Nelson. A gente tem que desenvolver virtudes para evoluir. Senão a gente fica estacionado. Uma das virtudes mais importantes que a gente tem que desenvolver é a capacidade de perdoar, a tolerância, a paciência. É convivendo junto a quem que nós iremos desenvolver a capacidade de perdoar, a tolerância, a paciência. Junto a anjos e santos? É óbvio que não. Se eu ainda sou uma pessoa impaciente, se ainda eu preciso desenvolver em mim a capacidade de perdoar, então eu tenho que conviver com parentes difíceis por muitas encarnações. Não é convivendo ao lado de anjos e santos. Isso é óbvio. Não é não, meu amigo? O meu filho colocou, então pai, você é meu educador. Rapaz, eu li esse comentário, eu só não sabia que era seu filho. Gente, é meu filho. A comédia da vida privada. Sejam todos bem-vindos. O Flávio conhece, Flávio é nosso amigo também. Realmente aqui, eu falo com eles, eu estou aqui para fazê-los caminhar. Não vou deixá-los no ninho. Ô, Nelson, por favor, para de furar a barriga do seu filho com garfo. Não, isso eu não faço, não. Ó, dizem que as águias, né, esse animal maravilhoso, ela coloca os seus ovos nas montanhas mais altas, né? E ali ela deixa bem confortável para os seus filhotes, mas quando chega a época dos filhotes voar, ela tira tudo que é macio, para ficar só os gravetos espetando. Aí incomoda e tem que sair do ninho. E dizem que quando ele não sai, ela tira ele de lá e joga ele lá de cima. Mãe, eu não vou conseguir voar. Vai, você é águia. Dá um jeito, meu filho. Aí ela joga. Alguns voam, outros não. Aí ela mergulha e pega. E ele fala, mas não consegui. Ela fala, hoje, amanhã tem de novo. Essa é a função do educador. Ele não pode ser conivente com as facilidades. Via de regra, nós estamos muito a serviço do ID, né? Tudo aquilo que é prazeroso, que é fácil, que é bom. E nem sempre os melhores educadores, vamos dizer, vão ser aqueles que vão passar a mão na sua cabeça. Na modernidade, nós criamos uma ideia muito errada sobre um professor. Professor só o que dá aula show, como se todo conteúdo fosse interessante. Bom, não, tem coisa que é chata, é maçante e nós vamos ter que fazer. Quantas coisas que a gente faz que não está envolvido o prazer? Santo Agostinho, ele dizia que havia dois mecanismos, né, de ação. É aquele vinculado ao prazer e aquele vinculado à necessidade.
E aí o Rubem Alves, ele diz que são instrumentos e brinquedos. Com o brinquedo você se diverte, a finalidade está em se divertir com o próprio brinquedo. Mas com o instrumento não, é para você trabalhar e alcançar aquilo que é preciso. Quando a gente percebe isso, esse papel, a gente vai tirar os nossos filhos dos estágios que eles estão, colocar ele para frente, não ser conivente, para depois não se arrepender. Não é isso? Quantas vezes a gente encontra lá no caso no Missionários da Luz, a mãe que se arrependeu porque tinha feito todas as vontades dos filhos, contrariou o esposo, e aí ela estava no mundo espiritual e os 4 filhos no umbral, porque ela tinha os educado mal, sendo conivente, permissiva. Pai, ele tem que dizer não. Educar é complicado, porque é chato, você repete. Mas, ao final das contas, o resultado é muito bom. E por isso, a gente poderia usar o princípio dos toltecas da felicidade. Sabe? Porque naquele livro, Compromissos, não sei se você conhece, o Raul e o Divaldo fizeram palestra chamada Os Acordos da Vida. E tem um livro, Compromissos da Vida. E dentro da filosofia tolteca, eles dizem o seguinte... seja a sua palavra impecável. É o primeiro compromisso com a vida. Por que eu estou falando isso, Cristiano? A gente, quando eu disse para a gente não falar com raiva, é para que a gente não cause uma lesão no outro. Nós somos responsáveis por aquilo que falamos. Muito responsáveis. Existe um livro da dona Ivone, que é Tragédia em Santa Maria, um livro maravilhoso. E através da fala de um dos personagens, ele desencadeou um crime. E ele não tinha consciência disso, nem eu, né? E quando a gente vai ler na história e os benfeitores falam que aquela fala com o ódio naquele momento foi responsável por tudo de ruim que aconteceu depois. Olha o nosso compromisso. Então por que a nossa fala tem que ser impecável? Para poder voltar a palavra para você. Me recordo que numa palestra do Divaldo, na verdade, ele contou que uma mãe o procurou. Ela tinha uma filha adolescente e a filha tinha um ódio dela. Ela amava a filha, fazia de tudo pela filha, mas ela tinha... a filha não respondia com amor. Quando ela procurou o Divaldo, a Joana diante se aproximou e falou com o Divaldo. Pergunte a ela qual foi a primeira coisa que ela disse quando a menina nasceu. E ela então falou, eu disse que queria um menino. Olha... o impacto da fala dela sobre aquele espírito reencarnante. A rejeição gravou naquele espírito e começou ali um embate. Quando ela, então, conversando com o Divaldo, ouve o conselho, olha, todas as noites, na hora que ela for dormir, você vai, então, dizer a ela que a ama. Para ela perdoar aquilo que você disse e que ela é importante. Espera ela dormir e a encha com o seu amor de verdade. O espírito irá captar. E durante alguns dias a mãe fez isso. Até que um dia a menina acordou, foi correndo, abraçou a mãe e disse, mãe, eu te amo. As palavras, meu amigo, elas podem edificar os nossos relacionamentos. Elas podem remodelar, reformar. E eu acho que o que nos falta às vezes é consciência. Consciência do que nós estamos fazendo, da vida que nós estamos levando. Precisamos entender qual é o nosso objetivo enquanto membro de uma família. É verdade. Só explicando aqui para os irmãos que não são espíritos, que não conhecem o mecanismo do desdobramento, esse caso que nosso irmão Nelson contou, aconteceu lá na Mansão do Caminho. A mãe era, inclusive, evangélica, não acreditava em vidas passadas, mas Divaldo orientou. Fala tudo o que você queria falar para ela, mas com ela dormindo, mesmo que você não compreenda ainda o motivo disso. E depois de 3 meses, a mãe volta com a filha no colo, de 2 anos e meio, para agradecer o Divaldo, que a menina não ia para o colo não ia para o colo da mãe, ia para o colo de todo mundo, só não ia para o colo da mãe. Toda vez que nós dormimos, nós nos desligamos parcialmente do nosso veículo carnal e adentramos no plano espiritual. E lá nós nos encontramos com os nossos entes do passado, que estão desencarnados, entes dessa encarnação que já desencarnaram, amigos espirituais, e nos encontramos com os nossos filhos, espiritualmente falando. E nesse caso aí, que a criança tinha 2 anos, em desdobramento, ela ainda, porque até os 7 anos é que completa o processo reencarnatório. Então, com 2 anos de idade, ela ainda tem a fisionomia da vida passada. Ou seja, ela é uma senhora de cabelos brancos. E ela prometeu não querer mais a mãe, se você não me quer, eu também não te quero. Foi essa promessa que ela gravou no coração. Ela prometeu em espírito.
Ela estava do lado da maca da mãe, quando a mãe falou, que pena, achei que fosse um menino, porque o pai queria muito menino. Ela fez uma promessa em espírito. Então a mãe deveria conversar com ela, a mãe aqui acordada, em estado de vigília, a filha dormindo, ou seja, em desdobramento, aí a filha ouviria ela com o ouvido do espírito. Por isso que funciona. E muita gente perguntava, eu já contei esse caso em algumas palestras, a pessoa via, Cristiano, mas se o meu desafeto já passou dos 7 anos de idade, que já tem até cabelo, o meu desafeto tem até cabelo branco, vai funcionar? O que a gente aprendeu na doutrina espírita, a tendência é que funcione. Talvez não tenha a mesma eficácia quando ainda estamos em processo reencarnatório. A criança está em processo reencarnatório, né? Mas todos nós nos encontramos em espírito. E como o seu propósito é para o bem, é para a reconciliação, naquele momento você está sendo o espírito superior. E no livro dos espíritos fala que o espírito superior constrange o inferior. Se o seu propósito naquele momento é de conciliação, você pode ter certeza que o seu anjo guarda vai trabalhar com o anjo guarda dele para que ele venha ao seu encontro durante o sono, em desdobramento, para que ele te escute, né? Mas voltando aqui, eu só queria fazer essa observação porque deve ter muitos companheiros que não são espíritos ou não acompanharam a questão do estudo do desdobramento, né, Nelson? Então eu tinha que explicar como é que funciona essa parte. Dentro de casa, muitas vezes a gente fica observando o outro, que é difícil, e a gente mistura as imperfeições, a natureza das imperfeições. Vou dar um exemplo. Sua esposa, digamos que você é a esposa e você está observando seu marido. Seu marido tem o hábito de, todo dia que toma banho, deixa a toalha na cama, não pendura a toalha. Ele tem algumas falhas, mas algumas falhas de hábitos mundanos, vamos falar aqui. Né? Não é uma falha moral. A pessoa que deixa a toalha na cama não é uma falha moral. A pessoa que come e não leva o prato para a pia, por exemplo, não é uma falha moral de matar, roubar, de enganar, de mentir. É mais uma distração dele. Então, a pessoa tem essa falha. A pessoa dá banho no filho, mas aí não tem os cuidados com a higiene que deveria ter, e a mãe fica estressada e começa a agir com muita ignorância junto ao marido. Estou dando um exemplo. Aqui a gente tem duas imperfeições. Uma imperfeição do cotidiano, onde o pai não tem muita destreza para certas situações. E tem a imperfeição da agressividade, da falta de compreensão. Então, qual é mais grave aos olhos de Deus? A imperfeição do cotidiano ou a imperfeição da agressividade, da palavra agressiva, da falta de perdão? Então, o que a gente tem que fazer essa comparação, isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa está errando, não no campo moral, mas no campo das imperfeições do cotidiano, que tem que se melhorar, óbvio. O pai que é displicente, o marido que é displicente, que não leva o prato para a pia, que não colabora com a arrumação da casa, ele tem que se melhorar nesse ponto. Obviamente, a gente não está falando nada disso aqui. A gente não está vindo com desculpismo de que a pessoa não tem que se melhorar, não. Só que a contrapartida, como é que a pessoa está lidando com essa contrariedade? Com paciência? Ou está indo com agressividade? Porque quando a pessoa vai com agressividade, não importa o erro do esposo. A outra pessoa já perdeu toda a razão. Porque ela cometeu uma grave falha moral, que é a agressão verbal junto ao outro. Então, são duas naturezas de imperfeições diferentes. E eu tenho certeza que muita gente passa por isso dentro de casa. A pessoa comete um erro, uma falha de distração, uma falha do cotidiano, mas o que recebe de volta do outro é uma falha moral. Porque a pessoa vem com agressividade, fica sem falar uma semana. Agora, seria diferente se a pessoa fizesse o seguinte: eu grito com o Nelson grita comigo. Aí os dois falharam moralmente, porque houve uma agressividade verbal, houve uma falha moral de ambos. Aí é diferente. Agora, muitas vezes a gente encontra falhas do cotidiano, até com o filho mesmo. O filho não arrumou o brinquedo. Como é que eu vou lidar com aquela situação? É uma imperfeição da criança brincar e não arrumar o brinquedo? É. Uma imperfeição moral? Não, uma imperfeição moral seria se o seu filho chegasse em casa com algo que não lhe pertence. Aí seria uma imperfeição moral. Agora, se ele brincou, não arrumou o brinquedo, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai com imperfeição moral para cima dele, como se fosse um bicho? Você não pode fazer isso. A gente tem conseguido, junto aos nossos filhos, dosar o nosso castigo proporcional à infração cometida? Ou a gente aplica o castigo proporcional ao tamanho da nossa raiva? Que tem muita criança que sofre na mão dos pais porque o pai aplica o castigo no filho proporcional ao tamanho da raiva, ou ao tamanho do prejuízo, e não ao tamanho da infração conforme a idade cronológica da criança. Né, meu irmão?
Perfeito, é exatamente isso. Quando a gente vai fazendo essas reflexões, se você pensa o quanto que é importante a família. Kardec disse que os laços da família eles tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços da família são uma lei da natureza. Então não tem como fugir dessa lei. Se nós estamos inseridos, você disse muito bem, nós devemos aprender essas lições, e aí, se o marido realmente não tem o seu compromisso dentro de casa, eu gosto de buscar a origem. Por que será que o homem acha que não é dever dele cuidar do bebê? Por que o homem acha que não é função dele arrumar a casa? E muitas vezes está lá atrás. Lembra quando eu comecei falando da cultura? Já vi mulheres falando, educando seus filhos, que o filho dele não arruma a cozinha porque não é mulherzinha. Olha só, a ideia machista disseminada por uma mulher. Então, qual é a diferença? Não, o papel, todos vão aprender a mesmo. Meus filhos têm que aprender a cozinhar, têm que aprender a costurar, têm que aprender a limpar, para se virar e não ficar dependendo de uma mulher para fazer isso. E as mulheres, além de aprender as coisas relativas ao lar, vão aprender a trabalhar fora de casa. E quando tiver em parceria, vão fazer juntos. O problema é quantas vezes nós temos, às vezes, mães que educam os seus filhos fazendo tudo por eles. E não estou dizendo que isso é ruim, eu vejo como uma prova de amor. Mas você tem que dosar tanto o castigo quanto o amor. Porque quando, às vezes, o amor é direcionado por exagero, né, vamos dizer assim, eu vou fazer tudo pelo outro, impedir que o outro sofra, nós vivemos um momento em que os pais eles criam uma bolha para o filho não sofrer. Cristiano, olha que tristeza. Você impedir, como tentar impedir, porque ninguém impede nada, e impedir que o seu filho, tentar impedir que o seu filho cresça. Como você disse, não são as lutas? Olha, meu filho, nós temos papéis a desempenhar. Eu gosto muito da cultura indígena, é lógico que é do passado, não é moderna, em que, de acordo com a idade do índio, do curumim, ele tinha uma atividade dentro da tribo. Tem um caso de uma mãe, assim, na verdade eu vi num documentário, em que o menino de 3 anos, ele queria subir numa árvore. E a mãe deixou, e ele ficou pendurando no galho. Será que a gente deixaria nossos filhos fazer isso? Só que a mãe se portou debaixo da árvore, de forma que se o filho caísse, ela o seguraria. Ela deixou ele ter a experiência. E quantas vezes a gente não quer que os nossos filhos tenham experiência? Não, vou te proteger. E aí a gente cria verdadeiros tiranos. Só que um dia esses tiranos saem de casa e vão tiranizar o outro lar, né, as outras pessoas. Então, quando você disse perfeitamente que a gente precisa se aperfeiçoar e uma relação, né, familiar só pode dar certo se houver esse tipo de conversa. Entender os papéis, tirar um pouco a ilusão, e aí entra um outro conselho tolteca, né, de você não criar expectativa em relação aos outros. Porque a maioria das frustrações nossas, ela está muito menos em que o outro fez e muito mais naquilo que a gente achou que ele deveria fazer. É uma projeção que nós fazemos em relação ao outro. Uma pessoa perguntou, por que é difícil perdoar? Bom, eu entendo, né, a minha percepção, que a maior dificuldade em relação ao perdão, primeiramente se encontra quando a gente acha que perdoar está em concordar com o que o outro fez. Não tem nada a ver. O perdão, a partir do momento que eu entendo que ele é um benefício para aquele que perdoa, que é a libertação, porque quando eu estou magoado, estou com raiva, estou com ódio, desejando vingar, eu estou me prendendo. É como se houvesse uma corrente me prendendo ao outro ou àquele fato acontecido. A inteligência me faz crer que, a partir do momento em que eu perdoo, eu me liberto. E dentro do lar, se há amor, por que a gente se sente tão ofendido? Há um caso de Mahatma Gandhi, quando ele ficou famoso na África do Sul pela sua ação, né, social, aquele trabalho da não violência, e voltou à Índia a passeio com a sua família, uma multidão o aguardava com ódio de Gandhi. Com ódio. E aí encostaram o Gandhi numa cerca e começaram a bater nele. A mulher do delegado abriu a sombrinha e passou no meio daquela multidão e tirou Gandhi. É lógico que eles não iam bater na mulher do delegado. Quando estava Gandhi com o delegado e o vice-rei, falaram assim, olha Gandhi, você é advogado, você conhece as pessoas que te agrediram, você deve processá-las. E ele disse, não posso. Mas como é que não? O que elas fizeram foi terrível, você deve processá-las.
não posso, realmente, o que elas fizeram foi terrível. Mas as pessoas não são os seus atos. Cara, essa frase, para mim, ela tem um poder grave, meus irmãos, vocês estão nos acompanhando aí. As pessoas não são os seus atos. Quando nós distanciarmos de qualquer ação das pessoas e vê-las como espíritos, irmãos, filhos do mesmo Deus, nós vamos ver que o que ela fez ou o que ela faz não o representa de verdade. E se ela está fazendo algo de ruim, esse algo de ruim vai ter um reflexo na vida dela. Eu costumo dizer que a vida é como um lago. Quando a gente joga uma pedrinha no lago, ela cria ondas. E essas ondas batem na borda e voltam para o centro. Se as nossas ações são pedras lançadas no lago da vida, tenha certeza que elas vão bater na borda e voltar para a gente. Então, quando eu perdoo, eu estou me libertando. E detalhe, eu não vou prestar conta de nada que os outros fizeram. Isso para mim ficou muito forte nos últimos dias. Tenho refletido muito sobre isso. Olha, se o outro está desviando dinheiro, se o outro está roubando, se o outro está enganando, se o outro está traindo, o problema é dele. Agora importa o que eu estou fazendo com o tesouro das horas. E dentro da família eu posso me perguntar, eu sou o que agride? Eu sou o que manipula? Eu sou o que grita? Eu sou o que terceiriza a responsabilidade? Então, a partir do momento em que eu começo a ganhar essa consciência ou autoconsciência, eu posso me indagar. O que eu posso fazer de melhor? Eu acho que esse é o papel. Então, como que eu gosto de ser tratado? É a forma com que eu estou tratando os outros? Como eu gostaria de ser como pai, como filho, como esposo? O que eu idealizo? E buscar alcançar esse ideal, Cristiano. Então, assim, a doutrina nos ajuda a isso, a fazer assim, por quê? Porque ela nos diz o quê? Você quer ser feliz? Então, se comprometa com a sua vida. Se comprometa. Por que o Chico não se preocupou com a sua madrinha? Porque o Chico não ia prestar conta dos atos dela. Ele se aperfeiçoou, porque quem coloca pedra no seu caminho assume compromisso com a espiritualidade, com as leis de causa e efeito. Agora, se as pedras estão no meu caminho, elas só me obrigam a exercitar inteligência, força, destreza, e eu, ao final dessa longa jornada, eu estarei melhor, bem melhor. É verdade, falou tudo. Muitas vezes em atendimento fraterno, o pessoal pergunta, né? Como é que eu faço para me livrar do meu parente difícil? Vou te falar, sabe qual é a melhor forma para se livrar do parente difícil? Se melhorando. Qual é a melhor forma de se livrar de uma prova de matemática? Aprendendo matemática. Enquanto a gente não aprender matemática, a gente vai passar por 1000 provas de matemática. Qual a melhor prova para a gente se livrar das provas de português? Aprendendo português. Qual a melhor prova para a gente, a melhor forma de se livrar da prova da tolerância, da paciência, adquirindo capacidade de perdoar? Não tem outra forma. Então, presta atenção. Se Deus afastasse da nossa vida, presta atenção. Se a pessoa que a gente convive se melhorar, se tornar anjo, tornar a pessoa que a gente queria que ela fosse, tornar anjo, sabe? E a gente não se melhorar, a gente não adquirir a capacidade de perdoar, sabe o que vai acontecer? Deus vai afastar ela da nossa vida. Verdade. Vai afastar por quê? Porque ela deixou de ser ferramenta de autolapidação. Deus vai colocar outra pessoa com um perfil bem parecido dela, com as mesmas imperfeições que ela tinha na nossa vida. Se você está se separando do seu esposo, da sua esposa, por conta das imperfeições dele, sabe o que vai acontecer? Deus é tão bom que ele vai colocar outro esposo, outra esposa no seu caminho com as mesmas imperfeições que o seu ex-marido, que sua ex-esposa. Porque a gente precisa passar por essas provas. Se aquela pessoa que a gente não gosta se melhorar, ela vai ser afastada da nossa vida. Isso você pode ter certeza. E Deus vai colocar outra. Deus é tão bom que ele vai colocar outra com as mesmas imperfeições. Quer você goste, quer você não goste, quer você concorde, quer você não concorde, é lei da natureza. A gente não tem muito que gostar ou não gostar, a gente vai passar por isso. Não é verdade, meu irmão? Nós Perfeito. temos aqui faltando 1 minuto, 11 segundos para poder o Instagram cortar a gente. De coração, gostaria. Passou tão rápido. Nossa, foi a live de ontem. Quando tá muito bom, passa, né? Então eu quero te agradecer de coração, meu irmão. De verdade, de novo. Eu sei que a gente vai ter outras dobradinhas. Um mês atrás a gente fez um estudo, a gente está fazendo outro hoje. Agradecer a todos os companheiros que estão aqui no Instagram nos acompanhando, no Facebook. Se vocês quiserem, quem me segue, se quiser acompanhar os estudos do nosso irmão Nelson, só seguir o Nelson. E os companheiros do Nelson, se quiser acompanhar nossos estudos, só seguir Cristiano. Vamos aqui nesses 40 segundos fazer uma prece de encerramento, que eu acho que dá tempo. Senhor Deus, Pai, muito vos agradecemos
por esse momento tão precioso de estarmos aqui conectados e formando um círculo de forças amigas, que possamos, Pai, colocar em prática essas reflexões que nós vimos aqui hoje, em nosso favor e em favor daqueles junto a quem nós convivemos. Abençoe, Senhor, os nossos lares, a nossa família, agora, hoje e sempre. Seja. Meus irmãos, beijo no coração, meu amigo, bom estar contigo sempre. Muito obrigado, Cristiano.